Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Vamos aqui para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje. O vídeo saindo bem atrasado hoje, vou tentar ainda fazer a segunda edição mais à noite, mas enfim, hoje o dia foi bastante corrido, não deu para gravar na parte da manhã. Vamos entrando aqui com a edição da tarde do nosso giro de notícias e vamos ver se à noite também a gente traz mais um conteúdo. Mas a gente tem bastante informação aqui para atualizar. Tem atualização sobre Spinelli, né, o atacante argentino do Independiente Del Valle que o Vasco tenta contratar. A informação não é boa, tá? O Independiente Del Valle recusou a proposta que o Vasco enviou por esse jogador. A gente vai falar também sobre uma situação definida, né, de empréstimo de um lateral esquerdo indo aí para o futebol da Grécia. Vamos falar também sobre Fernando Diniz pressionado na Berlinda, pelo menos com o torcedor do Vasco. Eu acho que com a direção ele ainda tem muito prestígio, mas o torcedor vascaíno tá ficando de saco cheio com o Fernando Diniz. Vamos começar esse vídeo aqui depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Você sabe que o canal Machão da Gama é um parceiro BetSul e lá na BetSul é o local para você se divertir com responsabilidade. O meu link tá aqui no comentário fixo, então você que gosta do canal Machão da Gama e gosta de apostas esportivas, venha para a BetSul, a sua bet de norte a sul. Jogue com responsabilidade, é claro, né? Apenas para se divertir, mas lá tem todos os joguinhos que você imaginar. Tem joguinho de tudo lá e, claro, as apostas esportivas para você fazer a sua fezinha. Eu gosto de fazer uma fezinha, tô sempre fazendo lá na BetSul, que é a nossa parceira aqui do canal. Se for apostar, aposte na BetSul, a sua bet de norte a sul. Link aqui no comentário fixo. Bom, vou começar aqui falando sobre um negócio fechado, né? O Vasco sacramentou a transferência do lateral esquerdo Riquelme. Ele que surgiu no Vasco com uma grande promessa, né? Uma grande joia, mas acabou não vingando, né? Não dando certo no profissional. Chegou a ser emprestado ao Sport Clube do Recife, também não deu certo. Teve poucas oportunidades. Retornou ao Vasco da Gama, não seria utilizado pelo treinador Fernando Diniz. E agora o Vasco informa que acertou o empréstimo do lateral esquerdo Riquelme ao Panathinaikos 1946 da Grécia. Empréstimo até o fim de junho, com opção de transferência definitiva no final desse contrato. Então, empréstimozinho de 6 meses aí do Riquelme para o futebol da Grécia. Torcer para que ele consiga se destacar e o clube grego adquira, né, o Riquelme em definitivo, até para ele também dar prosseguimento na carreira. A gente já viu que aqui no futebol brasileiro vai ser um pouco complicado para o Riquelme se firmar. Muito franzino, né? Situação um pouquinho complicada. Mas boa sorte aí para o Riquelme. E já que estamos falando aqui de lateral, saio da lateral esquerda do Vasco e vou para a lateral direita, porque o Paulo Henrique, lateral que teve convocações no fim do ano passado, né, está na mira do Palmeiras. A gente teve uma expectativa, vamos dizer assim, do Paulo Henrique receber propostas da Europa, né? Muito se falou do futebol da Alemanha, inclusive, interessado no Paulo Henrique. Acabou que essa proposta não chegou, enfim, não veio. E agora a informação é que o Palmeiras está de olho no lateral direito Paulo Henrique. O lateral do Vasco é o alvo definido pelo Palmeiras, caso o atual lateral direito, né, do Verdão, o Agustin Giai, seja vendido para o exterior. Existe essa expectativa lá no Palmeiras da venda do Giai para o exterior, e a diretoria do Palmeiras monitora o Paulo Henrique como uma reposição imediata, né? Então, caso o Palmeiras sacramente, né, a transferência lá do Giai para o futebol europeu, o plano A do Palmeiras é o Paulo Henrique. Paulo Henrique que não está no seu melhor momento, mas é um grande lateral, né? Não seria uma perda boa para o Vasco, não. O Vasco tem que fazer de tudo aí para manter, né, o seu lateral, o Paulo Henrique. Bom, meus amigos, vamos continuar falando aqui de mercado da bola, vamos continuar falando aqui de negociação.
E vou falar agora sobre o atacante Cláudio Spinelli, né, que está na mira do Vasco aí para essa temporada de 2026. O Vasco segue tentando a contratação desse jogador e apesar do Vasco estar otimista num desfecho positivo dessa negociação com o Cláudio Spinelli, a segunda proposta do Vasco enviada ao Independente Del Valle não agradou o clube equatoriano. Uma apuração aqui do portal Jogada 10, eles apuraram que o principal ponto de discordância foi o modelo de pagamento. A apuração descobriu que o desejo do Independente Del Valle é liberar o jogador somente com pagamento à vista na compra do atleta. No entanto, o Vasco propôs uma quitação dos valores em parcelas. Numa tentativa de contato ali com o clube equatoriano, o Jogada 10 recebeu a sinalização que o Independente Del Valle rejeitou a proposta enviada pelo Vasco da Gama. O Vasco até melhorou, né, os valores oferecidos. O Vasco tinha feito uma primeira proposta, foi recusada pelo Independente Del Valle. O Vasco melhorou esses valores. Havia ali um grande otimismo no Vasco por um desfecho positivo dessa negociação, mas a proposta foi recusada. A investida do Vasco, aliás, apresentava dois modelos de negócio. Um empréstimo com opção de compra, com o valor total da operação girando ali em torno de 10,5 milhões de reais, ou a aquisição em definitivo de Spinelli por um valor inferior e de forma parcelada, né? O Independente Del Valle não aceitou a proposta. O Spinelli quer vir para o Vasco, já aceitou a proposta salarial do Vasco da Gama e se animou com o projeto esportivo apresentado. O atacante chegaria ali para suprir a saída de Verratti, né? Mas isso só vai acontecer se o Independente Del Valle aceitar a proposta pelo jogador. Até o momento, as duas propostas que o Vasco enviou foram recusadas e as negociações continuam. Agora, meus amigos, eu vou falar aqui de Fernando Diniz, né? Ontem o Vasco perdeu 2-1 para o Mirassol, mais uma partida apresentando os mesmos erros, e é preocupante demais ver que o Vasco não evolui, né? Que o time do Vasco não evolui e os erros não são corrigidos. O Vasco perde jogos cometendo os mesmos erros. Isso deixa qualquer um, né, o torcedor, desesperado. E Fernando Diniz, enfim, com o torcedor tá perdendo prestígio. Com a direção, pelo que a gente sabe, a direção ainda confia bastante, né, no trabalho do Fernando Diniz. Mas ontem aquela bronca, né, do Fernando Diniz nos jogadores, na parada técnica, principalmente ali com o Nuno Moreira, parece que não repercutiu muito bem dentro do Vasco, não. A informação do Bruno Andrade, da ESPN, é que o episódio entre Nuno Moreira e Fernando Diniz gerou um incômodo ali nos bastidores do Vasco após essa derrota para o Mirassol. O atacante português se sentiu desconfortável com a bronca pública, né, que levou ali do treinador e principalmente com a proporção que o caso tomou no Brasil e também em Portugal. Após a partida, pessoas próximas ao jogador entraram em contato ali para entender o ocorrido. Um integrante do staff, né, do atleta, afirmou que Nuno ficou extremamente chateado com a situação. Para evitar que o clima pese, Fernando Diniz deve procurar o atleta para uma conversa direta, tentando ali contornar o problema. Algo semelhante que ele já viveu com outros jogadores, né? Mas não pegou bem, não, essa situação do Fernando Diniz, segundo a apuração do Bruno Andrade, da ESPN. A situação do Diniz está cada vez mais esquisita, né? Eu cada vez menos acredito que o trabalho dele possa dar certo, mas quero a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!